bem facinho, está aqui no meu versículo. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Eu quero dar um nome para esse tema, para essa mensagem, que é fidelidade e perseverança. Aleluia, Deus! Fidelidade. Eu quero dar um tema para essa mensagem, que é fidelidade e perseverança. Todos acharam, bem? Amém. Isso aqui no livro de 2 Crônicas, a partir do versículo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Deus dá vitória a Josafá. E o texto diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que vieram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Azazon, Tamar e Engedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. E também a todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Deus, por sua Bíblia, não aceita, aplaude o Senhor Jesus por essa palavra. Eu estava meditando em casa, o pastor falou com minha esposa, a pastora falou com minha esposa ontem, eu estava lendo, mas eu parei um pouco, falei: hoje eu vou parar mais cedo, que eu preciso meditar na palavra de Deus. Irmãos, é impressionante que quando você vai fazer algo pelo Senhor, as coisas ficam um pouco difíceis. O diabo se levanta para ele: olha, pastor, só te falar, teve mais ou menos eu chamei o 99, pelo menos umas 15 desistências. Falei: Jesus, tem misericórdia. O último que aceitou, ele aceitou e faltava uns 7 minutos. Falei: Deus, não deixa se desistir não, porque senão vai ficar difícil. Mas graças a Deus eu consegui chegar. Aleluia, Deus. Porque o diabo, ele quer impedir o agir de Deus, ele quer impedir de Deus falar os nossos corações. Porque a Bíblia diz que quando você conhecer a verdade do Senhor, ela vai libertar a tua vida. E o diabo sabe que quando você conhece a palavra de Deus, você é liberto, você fica forte, você se estrutura na presença de Deus. Mas eu estava aqui meditando sobre o rei Josafá. Irmãos, quando o rei Josafá ele assume o seu reinado, Israel estava dividido em 2 nações, ele se dividiu em 2, ficando Israel com a parte norte e Judá com a parte sul. E a cidade o povo estava dividido, o povo estava rebelde, o povo havia apostatado da fé, o povo havia se distanciado de Deus. Isso é fato, isso acontece nos nossos dias. Você vê uma pessoa fervorosa na igreja, você vê uma pessoa adorando ao Senhor, você vê uma pessoa dando glórias a Deus, você vê uma pessoa ativa no Evangelho, e daqui passa um tempo, quando você volta, aquela pessoa já não está mais, aquela pessoa já esfriou, já mudou o seu conselho, já não está mais na presença de Deus, porque alguma coisa o decepcionou, alguma coisa fez com que ela mudasse o seu conceito em relação ao Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que aquele que lançou a boa obra do Senhor, lançou mão ao alvarado, ele nunca mais deve desistir, ele deve ser perseverante, ele deve ser fiel e justo a Deus, porque Deus é justo comigo e com você. A fidelidade de Deus ela não muda comigo e com você. Muitas vezes nós somos infiéis a Deus, mas todavia Deus se mantém fiel a mim e a você, naquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas Josafá encontra agora uma cidade idólatra, um povo que adora outros deuses, um povo que já não tem mais aliança com Deus, um povo que não tem compromisso com Deus.
E agora eu quero que você entenda uma coisa, se coloque você na situação de Josafá. Você assume uma postura, assume um trono, um reinado, com um povo que está falando agora uma outra língua, um povo que já não entende mais a voz de Deus, um povo que não conhece mais a voz de um Deus poderoso, Deus o Criador, não de um Deus pagano, não de imagem, mas um Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Ele agora assume essa necessidade nessa condição. E nos nossos dias é tão fácil, né? Você querer agradar todo mundo, agradar a todos, para você estar bem com a sociedade, para você estar bem com o seu amigo, para você estar bem com a sua empresa, para você estar bem com as pessoas com quem do seu convívio. É muito fácil você se adequar à situação que as pessoas estão, para você seguir bem sem ter problemas nenhum. Mas Jesus disse: eu vim para este mundo e não vim trazer paz, mas eu vim trazer intriga sobre a terra. É preciso que você entenda isso. Jesus disse: eu vim trazer intriga, contenda sobre a terra. Eu vim trazer divisão sobre a terra. Por que Jesus disse isso? Porque nem todos estariam de acordo com ele. Daqueles que se levantariam contra ele, certamente, não seriam menorzinhos, mas seriam os grandões. Seriam os poderosos que se levantariam contra ele. Então Jesus disse: eu não vim trazer amizade, eu não vim fazer amizade com ninguém, eu vim ensinar as pessoas a serem salvos, a serem justos, a serem honestos, a terem caráter e ir morar no céu comigo. Morar nos céus. Josafá, quando ele assume o seu reinado, quando Josafá agora assume o seu reinado, Josafá começa a quebrar os paradigmas. Josafá começa a quebrar as imagens. Josafá começa a enviar pessoas, ele mesmo começa a fazer um trabalho missionário. Ele começa a ir por todas as províncias, ensinando as pessoas, dizendo às pessoas que havia um Deus verdadeiro. Volte para o primeiro amor, volte para o teu Deus, para o Deus que te trouxe a essa terra, para o Deus que te fez uma promessa, para o Deus que cuida da tua vida, para o Deus provedor, o Deus que faz promessa, o Deus que criou todas as coisas. E o Josafá agora começa a ensinar as pessoas para abandonar agora suas velhas práticas, abandonar a idolatria, abandonar o pecado e servir a Deus. E o mais importante, irmãos, é que o povo começa a estar ouvindo a Josafá. Eu estive ministrando um congresso domingo ali na igreja Voz do Bom Pastor, ali em Francisco Morato. E eu fiquei muito feliz porque 6 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E para mim, o melhor presente que eu posso receber de uma igreja é quando alguém se converte. Eu fico muito feliz, pastor. Isso alegra muito o meu coração. E Josafá começou a ter êxito naquilo que ele estava fazendo. Josafá agora começa a quebrar as imagens, quebrar as estátuas, quebrar a idolatria, e ele começa por todas as províncias de Judá e Jerusalém, ele começa a ensinar as pessoas a voltar ao primeiro amor. Ele começa a dizer para as pessoas que eles precisam voltar à primeira prática, que é a prática de Cristo em nossas vidas, e as pessoas começam agora a aderir também isso. Só que quando você começa a fazer o que é certo, você pode ter certeza que você vai incomodar muita gente. Você vai começar a ter inimigos. Pessoas vão se levantar contra a sua vida, porque muita gente não está de acordo com aquilo que você está fazendo, porque o pecado, porque a palavra de Deus ela aborrece. Assim como o pecado também, ele aborrece o coração de Deus. O pecado aborrece o coração de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele ama o pecador. Pastor, eu sou pecador, Deus não gosta de mim porque eu sou pecador. Não, ao contrário, Deus ama você. Deus só não ama o que está em você, que é o pecado, mas você ele ama sim, com certeza. E Josafá agora começa a fazer um trabalho bonito no reino dos céus. Josafá começa a dialogar, irmão. Josafá ele veio de uma linhagem muito especial. Ele veio da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Davi que foi um grande homem na presença de Deus, e Josafá agora não deixa por menos. O seu pai fez um grande reinado, Josafá também está fazendo um grande reinado. Mas aí ele agora começa a arranjar conflitos. Ele começa a resolver, a achar problemas. Pessoas começam a se levantar contra a vida de Josafá. Porque muita gente agora começa a ficar aborrecido.
Porque Josafá começa a fazer aliança, começa a unificar novamente as cidades, os reinados, as cidades divididas. Ele começa agora a aliançar o povo novamente, fortalecer o povo. Irmãos, não tem coisa mais bonita se as igrejas elas se aliançassem, as igrejas se juntassem, fizessem o trabalho uniforme. O Evangelho de Cristo seria invencível sobre a face da terra, porque o Evangelho de Cristo, Jesus é um só, a salvação é a mesma, o Deus é o mesmo, mas nós criamos muitos paradigmas para dividir o Evangelho de Cristo. Um diz que o Evangelho é assim, outro diz, por isso que Paulo diz, né? Você é de servo, de Paulo, você é de Cristo, você é de Jesus. Porque ele diz, eu sou servo do Senhor, e você é servo do Senhor também, assim como eu. Aleluia. Nós somos adoradores, ou filho do Senhor. Josafá começa agora a fazer um reinado perfeito, um reinado bonito, um reinado próspero. Porque, irmãos, muitas vezes nós achamos que fazer aliança com pessoas que têm poder aquisitivo, não falam a nossa língua, mas tem condição de nos ajudar. E muitas vezes eu posso ser beneficiado por aquela pessoa. Então muitas vezes você fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu vou fazer uma aliança com alguém que não fala a mesma língua que eu, mas não tem problema, porque eu vou me fortalecer. Não faça alianças com pessoas erradas. Não faça alianças com pessoas erradas. É um perigo muito grande nós fazermos aliança com pessoas que não falam a mesma língua que a nossa. É um perigo muito grande. Nós vemos lá atrás, quando ele faz uma aliança com Acaz, ele paga um preço. A Bíblia fala que houve muitos altos e baixos na vida de Josafá, justamente por isso. Por causa das alianças. Ele fez uma aliança com o rei Acazias. E foi um problema sério. O rei Acazias era um reinado forte, um reinado poderoso. E ele quis fazer uma aliança com ele para fabricar navios, para fazer exportações, para crescer, para trazer prosperidade para a sua terra. E Deus tirou, Deus se revoltou e Deus quebrou todos os navios. Deus fez que todos os navios e barcos fossem quebrados, porque nós não devemos fazer aliança com pessoas erradas. Se você quer prosperar, prospere na presença de Deus. Deixa Deus prosperar a tua vida. Porque aquilo que Deus fizer, Deus vai prosperar. Tudo que você fizer na presença de Deus vai prosperar. Tudo que você fizer dentro da vontade de Deus vai prosperar. E quando ele começa a fazer, Josafá começa a reinar, ele começa a fazer as coisas conforme a vontade de Deus, Deus começa a prosperar o reinado de Josafá. Mas aí nós entramos aqui, aonde o povo se levanta contra o reinado de Josafá. Contra essa nação, esse reinado, esse exército era um exército poderoso, era um exército forte, era um exército aos olhos de Josafá invencível. Quantas vezes, quando você olha para os seus problemas, você olha para as suas dificuldades e ela parece tão grande que você vê esse invencível. Com esse problema eu não posso. Com essa situação eu não posso, eu não vou vencer. E muitas vezes você joga uma toalha e fala, acabou para mim. Quando na verdade Deus está dizendo, eu sou teu Deus. A sua história está apenas começando. Eu não vou deixar você naufragar no meio desse deserto. Aleluia. Eu não vou deixar você morrer, perecer no meio dessa situação. Olha para os céus, busca a minha presença, busca a minha face. Olha o que Josafá fez quando ele agora recebe uma informação, uma notícia que está vindo agora um exército poderoso, um exército forte para guerrear contra eles. E ele sabia que seria impossível vencer aquele exército, mas Josafá cria no Senhor Deus. Ele confiava no Senhor. E será que assim nós temos feito? Confiado no Senhor? Muitos irmãos confiam em carros e cavalos, confiam na sua própria força, confiam no seu próprio domínio. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele vai prosperar. Ele vai prosperar, porque quando você confia no homem, você vai ser decepcionado. O homem vai te decepcionar, ele vai muitas vezes mentir para você, ele não vai cumprir uma promessa que te fez, mas Deus, a Bíblia diz lá no livro de Isaías 40, a partir do versículo 7, ele diz assim, a verdura murcha, a flor
vai murchar, secam-se as folhas e murcham-se as flores. Todavia, a palavra de Deus ela permanece para todo sempre. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, que se o teu irmão, se alguém fez uma promessa para você, falou algo para você e não cumpriu, não foi fiel com você, todavia, quando Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. A promessa de Deus ela vai estar de pé na sua vida, pastor. Quando Deus faz uma promessa, Ele não muda de opinião. Quando Deus prometeu algo na tua vida, Ele vai cumprir. Pode passar 10 anos, 20 anos, mas Deus vai cumprir. Ele diz, porque a promessa de Deus, ela não volta atrás, ela não muda. Josafá agora, quando ele se vê diante de uma situação como essa, no meu caso, eu não sei o que eu faria. Talvez eu iria atrás dos inimigos e falar, vocês querem ouro, vocês querem prata, levem tudo. Vocês querem reinar, porque era impossível vencer aquele exército. Mas Josafá confiava em Deus. E o que está faltando nos nossos dias, irmãos, é confiança no Senhor. É o povo buscar mais a Deus, se atentar mais para o Senhor, se atentar mais para a presença de Deus, para aquilo que Deus tem falado. Muitas vezes nós deixamos o conhecimento, deixamos o ensinamento do Senhor, deixamos a palavra de Deus para confiar em palavras de homens, ou confiar muitas vezes na força dos nossos braços, ou muitas vezes para esquecer daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Mas o rei Josafá ele confiava em Deus, ele atentava para as coisas dos céus, ele buscava a presença de Deus, ele estava constantemente confiando que Deus estaria sobre a tua vida. E não foi diferente quando ele recebe uma notícia, quando alguém diz, Josafá, vem contra você uma grande nação, uma nação poderosa, acabou para você, já era para você. Ele disse, esta não é a palavra de Deus, porque a última palavra é a palavra do Senhor na minha vida. Eu não sei essa palavra, porque Deus tem a última palavra. Aleluia! E agora Josafá chama o povo para a responsabilidade. Gente, vamos dobrar os joelhos, vamos abrir aqui um jejum. Mostra a situação que você tem que botar a cara no pó, que você tem que dobrar os teus joelhos e dizer, Senhor, a situação está difícil, mas o Senhor ainda é o meu Deus. O Senhor ainda é o meu Deus. Josafá começa agora a buscar a presença de Deus. Ele poderia se render, mas ele disse, não, Deus tem a última palavra. Se Deus me trouxe aqui, ele começa agora a fazer uma reflexão, fazer uma retrospectiva da memória de Deus. Olha o que ele começa a fazer. Deus, lembra quando o Senhor fez o povo atravessar o deserto? Lembra quando o Senhor entregou essa terra com braço forte, trazendo com braço forte? O Senhor tomou essas terras e deu ao seu povo. Foi uma promessa do Senhor. E por muitos anos vivemos em paz. A terra se corrompeu, mas agora o povo vem contra nós para tomar aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor me deu. Mas aquilo que Deus te deu é seu. O diabo pode se levantar, o diabo pode rugir, mas se Deus te deu, você pode tomar posse do diabo, não pode tomar aquilo que é seu. Aleluia! Ele começa a dizer a Deus, Senhor, o Senhor nos deu essa terra. O Senhor fez uma promessa e com braço forte, o Senhor expulsou os inimigos daqui e nos deu a posse da terra. Irmãos, quando Deus nos dá algo, o diabo ele ruge, ele esperneia, ele faz de tudo. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. E fechando Deus também, ninguém pode entrar, ninguém pode abrir. E eu quero dizer para você que hoje, Deus está fechando porta aqui nessa noite. Glória a Deus. Mas a porta para o inimigo não saber onde você está. Porque você passou. Você passou. Aleluia. E agora Deus está fechando a porta para que o inimigo não tenha poder de tocar em você. Para que o inimigo não possa encostar um fio de cabelo seu. Glória a Deus. Deus disse a Josafá, aqui no versículo 15 em diante, olha o que ele diz aqui no versículo 15 em diante. Vou ler aqui a partir do versículo 13, ele diz assim, e todo o Judá estava em pé e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também
as suas crianças e as mulheres e os seus filhos. Tudo esperando para ver o que ia acontecer, irmãos. O povo estava prestes a ver uma derrota em suas vidas, para ver o fim de suas histórias. Mas Deus vai te dizer nessa noite que a tua história está apenas começando. Glória a Deus, aleluia, meu Não é Pai. para você se preocupar com o que está se levantando contra você. Creio em Não é para Deus. você se preocupar com as acusações, com as injúrias, porque tudo isso é só para te fortalecer. Glória a É só para Deus. você ficar forte. Aleluia. É só para você conhecer o poder do teu Deus. Aleluia. É só para você saber quem é o teu Deus. No versículo 14. Então veio, olha que coisa maravilhosa. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Josiel, filho de Zacarias, o filho de Beranias, filho de Josiel e filho de Matanias, o levita, os filhos de Asaf, e disse, olha que coisa maravilhosa, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Irmão, sempre. Para com a murmuração. Para de querer lutar contra algo que você não pode, contra algo que... Porque tem coisas que é para eu e você fazer. Mas tem coisas que é para o Senhor fazer, deixa Deus fazer. Porque muitas vezes, irmãos, são lutas desiguais, são julgos iguais. Nós queremos lutar, pastor, muitas vezes com coisas que estão além das nossas forças, que está além da nossa capacidade, está além, sabe, está além daquilo que você pode fazer. Mas você acha que pode. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma situação e ela tinha muito dinheiro. Ela tinha um fluxo de sangue, mas ela tinha muito dinheiro também. Por que eu vou lembrar de Jesus se eu tenho dinheiro para pegar o melhor médico da cidade? Se eu tenho dinheiro para comprar a minha saúde, comprar o melhor médico que tem para poder cuidar da minha saúde, por que eu vou procurar Jesus? Tem coisas que é para Deus fazer, não é para o homem fazer. É Deus, Tem aleluia. coisas que o seu dinheiro não vai poder fazer nada. Tem coisas que os seus amigos não podem fazer. Tem coisas que o seu vizinho do lado não pode fazer, o seu vizinho da frente não pode fazer, o seu vizinho de trás não pode fazer. Tem coisas que é para Jesus fazer. Então confia no Senhor, entrega a Deus, confessa ao Senhor as suas necessidades. Fala com o Senhor, porque Ele é fiel e justo para ouvir a oração do teu coração. Aqui no livro de Crônicas mesmo, Crônicas 7, 14, versículo 7, perdão, versículo 7, Crônicas 7, 14, ele diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, não estava falando de ímpio, estava falando de um povo cristão, se humilhar, porque o povo não quer se humilhar na presença de Deus, o povo não quer se curvar diante do Senhor. Mas ele está falando para Salomão, porque o povo, a terra está em ruína, o povo está em ruína, o povo está na desobediência, mas Deus está dizendo, Deus fala a Salomão, Salomão fala: Deus, como é que vai ser? O povo está em ruína, está havendo fome, peste, as coisas estão indo de mal a pior, e Salomão ainda tinha autonomia para falar com Deus. Ele vai falar com Deus de noite, e o Senhor fala: tá bom, Salomão, você quer resposta? Então tá bom, agora você volta e fala para o povo se humilhar, buscar a minha face, dobrar o joelho, se dobrar na madrugada, deixar o pecado, abandonar as coisas do mundo, abandonar as coisas do pecado e se voltar para mim. Eu vou fazer diferente, eu vou ouvir. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ele vai dizer: estarão abertos os teus olhos e atentos os meus ouvidos à oração do justo. Quando você ora com sinceridade, quando você busca a presença de Deus com sinceridade, Deus ouve a tua petição, a oração do teu coração. Mas muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas para nós, mas nós achamos que Deus é nosso empregado.
Nós achamos que Deus tem obrigação com as nossas vidas. E nós damos ordem. Deus, vem aqui e muda essa situação porque eu não aguento mais. Deus não precisa fazer. Deus, é assim que você fala com o Senhor? Glória a Deus. Você vai correr de ver a cabeça branca e Deus não vai te ouvir nunca. Glória a Deus, aleluia. Deus quer que Deus te ouça. Seja humilde, desce no vale, desce no pó e joelho no pó e diga: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Josafá precisava de uma vitória e ele desceu no vale, ele colocou os joelhos no chão, ele pregou o jejum e ele buscou a presença de Deus e Deus ouviu o seu coração. Deus vem aqui no capítulo 15 agora e ele fala: Josafá, você não precisa se preocupar, não precisa ficar com medo, porque eu ouvi e eu vou te dar resposta. Os teus inimigos vão cair todos à sua frente e você não precisa morrer com medo. Aleluia. Por quê? Porque não ouviu a nação de Josafá. Porque houve um quebrantamento, houve sinceridade. Seja sincero com Deus. Seja verdadeiro com o Senhor. Não seja interesseiro com o Senhor. Você só ora a Deus, só busca quando as coisas estão ruins. Seja fiel a Deus em todo o tempo. O apóstolo Paulo estava indo numa visão, uma missão, uma viagem missionária para Roma. As pessoas estavam indo numa viagem missionária. Paulo estava aí naquele navio como prisioneiro. Como prisioneiro. Porque fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer o ídolo do Senhor não é fácil. As pessoas acham muito bonitinho até as coisas não dando certo. Quando aconteceu algum obstáculo, para no meio do caminho e retrocede. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que parou no meio do deserto, todos morreram no meio do deserto. Não teve um que sobreviveu. Não teve um que sobreviveu. Aqueles que permaneceram na sua jornada foram vencedores. Mas aqueles que pararam no caminho, todos eles morreram. Sem viver a promessa de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você quer viver a promessa de Deus, seja perseverante. Seja resiliente. O crente precisa ser resiliente. O crente não tem que ser aquele crente que em qualquer situação ele vira e vai chorar e retrocede e volta. Não. Você começa, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo na tua vida para cumprir. Mas é necessário que você esteja no foco, você esteja na direção, você esteja no mesmo propósito que o Senhor. Josafá, irmãos, ele poderia ter mudado de opinião quando os seus inimigos começam a se levantar contra a sua vida. Ele poderia ter mudado o seu conceito. Ele poderia ter dito: não, gente, eu vou dar um jeitinho. Você quer colocar a tua imagem aqui? Coloca. Você quer fazer assim? Faça. Ele diz: haja o que houver. Aqui só haverá um Deus na minha vida e só haverá um Deus de Israel sobre a minha vida. Tira somente a Deus. Porque Deus não barganha com ninguém. Você quer servir a Deus quando as coisas estão boas, mas quando você recebe uma outra proposta, que ficou difícil, Deus não trabalha com jeitinho, irmão. Ou você adora a Deus, ou você desiste. Ou você quer caminhar o conselho, ou você para. Glória a Deus. Porque Deus não trabalha com jeitinhos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Verdade. Deus não divide. Você é dele e acabou. Porque para dividir, ele não divide. O diabo é tão sujo que ele aceita dividir, né? Não tem problema, você pode ser um pouco dele um pouco do outro lá. Mas Deus não aceita isso, não. Aleluia, Deus. Você é do Senhor, confie nele. Espera no Senhor. E ele vai prosperar a sua vida. Deus dá vitória a Josafá e mais. Se você continuar lendo o texto mais adiante, eu não vou romper porque as horas estão se acabando, estão se findando. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus manda eles descer no dia seguinte para ver o que Deus ia fazer. Deus está falando com o crente aqui essa noite. Busque o Senhor. Depois se levante, fique de pé e vai ver o que Deus vai fazer por aqueles que se levantaram. Veja o resultado do ímpio. Veja o resultado daquele que conspira contra a sua vida. Contra aquele que tenta ver o teu mal, ver a tua derrota, a tua desgraça, ver o que acontece com ele. Deus manda eles descer. E eles sobem o ponto mais alto. E eles começam, os inimigos da montanha, do vale, começam a brigar entre si. Aleluia. Deus cria uma contenda entre eles, uma confusão entre eles.
E Josafá ficou de cara de cima com o seu povo, vendo somente o mar de sangue lá embaixo. Depois que acabou tudo, agora desce para pegar o despojo. Glória a Era Deus. tanta riqueza que Deus deu a Aleluia. eles, que eles mal conseguiam trazer de volta. Aleluia. Era tanta coisa, foram tantos bens. Vale a pena, irmão, você manter na fidelidade com Deus. Está difícil hoje, está ruim, mas não existe bênção de Deus sem sacrifício. Não existe vitória sem sacrifício, irmão. Você conhece algum atleta que tem um troféu aí, sem ter chegado ao final da sua etapa, sem ter chegado ao final da sua corrida? Você conhece algum que tem vitória, tem troféu? O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 13, ele diz o que para mim e para você? Vai ser difícil. Vai ter subida, vai ter descida, vai ter espinho, vai ter pedra. Vai ser muito difícil, mas tu, porém, vá até o final. Aleluia, Porque Deus. lá terá repouso e descanso para a vossa vida. Esse é o segredo. O crente, ele quer, o crente somente de bênçãos, o crente somente de vitórias não existe. O apóstolo Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, olha que convite. Isso é convite de fazer para um amigo? Timóteo, você quer vir padecer comigo? Você quer vir padecer comigo? Porque a obra do Senhor é assim, irmão. Mas tem uma coisa maravilhosa: é que também a vitória é certa. Glória a A Deus. vitória é certa. Aleluia. Vai ter levante, vai ter situações, vai ter guerras, mas no final da história você sempre vai ser vitorioso. Quando o apóstolo Paulo, eu estou encerrando já, ele entra naquele navio, havia 276 pessoas naquele navio, pessoas ímpias, pessoas que não conheciam o Evangelho de Cristo, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. E Deus coloca Paulo ali como prisioneiro, ele está indo para Roma como prisioneiro naquele navio. Mas há um propósito de Deus em tudo. Se a coisa está difícil na sua vida, entenda, faça com perfeição, porque vai haver propósito de Deus na tua vida. Vai haver recompensa de Deus na tua vida. Vai haver honra de Deus na tua vida. Se você for fiel e fazer segundo a vontade de Deus. No meio da viagem, Deus manda uma grande tempestade sobre aquele navio. E o navio agora começa a balançar e começa a ir a pique para afundar. E os soldados agora começam a jogar bote para que as pessoas pulem do barco e comecem a salvar suas vidas. Mas aí vem uma voz do céu que diz: Paulo, diga ao povo que aquele que pular do barco vai morrer. Deus está falando com gente aqui, viu? Glória a Deus. A gente nós queremos pular porque a gente está aqui numa rua, está melhor, né? Aquele que pular do barco vai morrer. Mas aquele que ficar aqui dentro, esse vai ficar vivo. Glória a Esse vai Deus. vivo. Aleluia, O que Pai. permanecer dentro do barco vai ficar vivo. E o apóstolo Paulo chega para o soldado e fala: olha, não deixa ninguém pular. Porque Deus disse que aquele que permanecer aqui vai ficar vivo. Todos que permaneceram. A Bíblia diz que nem um só homem se perdeu. Todos permaneceram vivos. Segundo a palavra de Deus, que Paulo profetizou sobre a vida deles. Deus vai sempre te honrar. Nessa beleza da sua caminhada, vai haver muitas situações, vai haver levante, vão provar você, vão colocar você à prova, mas Deus vai te honrar se você estiver dentro do propósito de Deus. Não desista, não faça diferente, porque muitas vezes você fala: pastor, mas a minha vida não rompe, a minha vida não acontece, irmão. A tua prosperidade depende da tua obediência, depende da tua perseverança com Deus. Muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas não oferecemos nada ao Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio 28, que se fores obediente ao Senhor, as bênçãos, você não precisa correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos elas te perseguirão. Elas vão perseguir você. Muitas vezes fala: pastor, por que não acontece? Por que a minha vida não rompe? Por que não acontece na minha vida? Para você tem estado no plano de Deus, dentro da vontade do Senhor. Eu fiz um desafio com o Senhor, que eu contei aqui. Eu falei: Senhor, eu não quero contar a bênção de ninguém. Eu quero contar a minha bênção. Eu quero contar o meu milagre. Eu sei que o Senhor faz coisas extraordinárias, mas eu quero contar o meu milagre. Eu fiz um desafio com o Senhor.
Passou 15 dias. Eu estava pagando aluguel. E Deus levantou o pastor na igreja lá em Carapicuíba. Ele falou, pastor, nós estamos ali conversando. Eu, pastor, você está pagando aluguel? Eu falei, estou pagando aluguel. Foi porque Deus tocou no meu coração. Tem um terreno lá em Francisco Morado, um terreno de 300 metros. Deus tocou no meu coração para pegar esse terreno para o senhor. Glória a Deus. Numa avenida, o senhor vai me levar em casa, né, pastor? Ele estava de queimando o terreno. Glória a Deus. Terreno de 300 metros. Cheguei em casa, falei com a família, ninguém acreditou. Meu filho mais velho falou, pai, pelo amor de Deus, quem vai pegar um terreno hoje de 200 mil para alguém de graça assim? Né? Você está ouvindo muita história de fadas, alguma coisa assim, falou, meu filho. Aqueles que confiam no Senhor vivem milagre. Deus ainda faz milagre. No outro dia, irmãos, eu voltei lá e o pastor pegou a escritura do terreno e falou, está aqui. Vai construir sua casa e vai viver com a sua família. Então hoje eu posso contar que Deus fez um milagre na minha vida. Eu precisava pegar o terreno ia cair para a rua. E meu filho, do meio, disse, pai, como você vai, eu não tenho nem R$1.000 hoje, ficou 6 mil para comprar o terreno, como que nós vamos comprar esse terreno, pai? Deus proverá. Deus proverá. Fui para lá, estava trabalhando em Alphaville, o cliente me pagou, a parcela que eu queria me pagar. Ele falou, você vem aqui amanhã? Eu falei, venha. No outro dia, estava me mudando da Polícia Federal, enfiou a mão naquela bermuda, arrancou o envelope e me deu. Eu falei, Deus, uma bênção que Deus tocou no meu coração para te dar. Peguei o envelope, fui lá no carro, deixei, falei, depois eu confio isso aqui, ver o que tem nisso aí. Deixei passar pelo meio de hora do almoço, irmãos. Abri o envelope, comecei a contar, tinha exatamente R$6 mil naquele envelope. O salão está lá, já está com a loja em cima, uma cunhada de lá de Belo Horizonte, faltava areia, pedra, cimento, ferro. Ela veio no mês passado aqui, fez uma compra de material, está lá encostado com ela. Deus trabalha? Deus é bom? Seja fiel com Deus, que Ele será fiel com você. Glória a Deus. Deus ele não vai te abandonar. Seja fiel com o Senhor. Tenha fidelidade com Deus. Vem dificuldade, vem lutas na tua vida, mas não desista, continue perseverando, porque Deus vai te honrar. Aquele que persevera, Jó, quando a tua esposa disse a ele, Jó, abandona esse Deus e vai, falou, de jeito nenhum. Eu não vim para essa terra, se ia voltar para o céu, não, eu vou voltar, mas todavia com o meu Deus. Glória a Deus. Então é a tua fidelidade. Josafá foi um homem íntegro com Deus. Foi um homem que teve fidelidade com Deus. Ele acabou com a idolatria de Israel. Ele trouxe novamente paz. Ele trouxe a presença de Deus para aquela terra novamente. E eu e você somos os Josafá de hoje. Glória a Deus. Josafá morreu. Ele já não existe mais. Mas o Senhor, a senhora, o pastor é o Josafá de hoje. Seja você representante de Cristo nessa terra. Traga a presença de Deus para a tua casa. Traga a presença de Deus para a tua terra. Traga a presença de Deus para a tua cidade. Seja você um representante de Cristo na terra. Seja você uma referência de Cristo na terra. Seja uma referência de Cristo no teu trabalho, no teu emprego, por onde você passar, seja referência de Cristo. Porque vai fazer a diferença. E certamente, toda vez que você fizer algo pelo Senhor, Deus vai fazer 50 vezes mais por você. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa de uma casa, você precisa. Deus sabe que você precisa de um carro, claro que você precisa. Precisa comer, beber, vestir, passear, uma viagem para o exterior, precisa. Deus pode te dar tudo isso, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Essa palavra que o Senhor me deu para você hoje, fica com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa continuar percorrendo a presença de Deus, independente das dificuldades, das lutas virão, mas certamente com Cristo você passará todas elas e será mais que vencedor. Jesus disse que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Haja o que houver, não saia da presença de Deus, não existe. Porque Deus vai garantir. Deus diz que quando você estiver passando pelo fogo, Ele não vai chamar o corpo de bombeiro para apagar o fogo, não. Isaías 43.
Você vai passar por dentro do fogo e os bombeiros vão continuar lá. Mas ele vai chegar, ele vai abraçar você e vai dizer, vamos passar comigo, meu filho, vou passar lá com você. Aleluia. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver se fogo vai te queimar. Eu quero ver se alguma coisa de ruim vai te acontecer. Eu quero ver alguma coisa tocar em você. Porque eu sou o teu Deus. Eu vou passar contigo nessa peleja e vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai acabar o fogo, mas ele vai passar por você pela situação. Para que você saia do outro lado vitorioso. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por ele melhor. Glória a Deus.